Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já falei aqui no canal sobre a estrutura de governo de One Piece e sobre como é funcionado, né? Ali, os soldados, os marinheiros, quem manda, quem não manda, as patentes, tudo explicadinho. Eu vou deixar o vídeo no card, não vou repetir essa parte. Eu quero mostrar para vocês o quanto o governo de One Piece é corrupto, preconceituoso e um tanto quanto tirânico. Eu quero mostrar para vocês as falhas no governo de One Piece e o impacto que isso tem ao longo do anime. Porque muita gente acha que o anime é só de um pirata que estica. Mas tem muita crítica social boa ali. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o governo de One Piece e sobre o qual problemático ele é. A merda toda começa quando existe uma classe intocável, acima das leis, né, que são os nobres mundiais, os Tenryubitos. Para quem quiser mais explicação do que é os Tenryubitos, eu já falei no outro vídeo, tá ali mais explicadinho por que eles são tão poderosos. Mas o fato é que os Tenryubitos não são afetados por nenhuma lei vigente. Eles podem torturar, matar e escravizar. Isso tudo, que é crime, mas eles fazem sem nenhum ato ser punido. Fazem isso de forma impune e vivem separados na terra que eles chamam de terra sagrada, porque eles se acham deuses de tão poderosos que eles são, e o que eles podem fazer é tão absurdo que eles beiram a literalmente divindades dentro do universo de One Piece, porque eles podem fazer tudo sem qualquer consequência. Se eles cismarem de pegar uma pessoa aleatória na rua e torná-la seu escravo, eles podem. Se eles olharem torto para alguém e quiserem matar, eles podem. Entendeu? Eles podem tudo. Lá no arco de Sabaody, né, no arquipélago de Sabaody, o anime nos mostrou qual são intocáveis os Tenryubitos, como exemplo do Tenryubito Carros. O Tenryubito Carros é extremamente preconceituoso, se acha superior e vai ao arquipélago de Sabaody para o leilão de escravos, uma atividade corriqueira para os Tenryubitos, os nobres mundiais. E lá estavam os supernovas. Só que ele mexeu com um cara que era amigo do Luffy. O Luffy não tem muita coisa na cabeça e dá um soco no Tenryubito. Ele não matou o cara, ele só deu um soco. Mas por ele ter dado esse soco, por alguém, digamos assim, um pirata insignificante, alguém tão abaixo dos Tenryubitos terem dado um soco no rosto de um nobre mundial, eles enviaram alguém da marinha para resolver. E não é qualquer um, foi um almirante. Sim, toda vez que alguém ofende ou ataca um Tenryubito diretamente, eu disse ofende também, tá? Basta você xingar ele. E ele pode literalmente chamar um almirante para te matar. Hit kill, você é condenado sem nenhum tribunal para te julgar. Você ofendeu ou bateu em um Tenryubito, você está condenado à morte e quem vem te matar é um almirante. No caso, a Marinha enviou o almirante Kizaru diretamente para Sabaody para defender ali os interesses do Tenryubito por ter sido atacado. Se não fosse o ataque que o Luffy fez no Tenryubito Carlos, o Kizaru não teria sido enviado para lá. O Kizaru só foi enviado para lá não porque tinham supernovas lá, não é porque eles queriam pegar os supernovas, é porque um Tenryubito tomou um soco. Ah, mas tinha supernova lá, os piratas da nova geração. Não, não é por isso. É porque o Tenryubito tomou um soco. É por causa do privilégio social do Tenryubito Carlos. Quando o Tenryubito Carlos toma aquele soco do Luffy, ele gera uma reação direta do governo mundial que envia o Kizaru para lidar com os piratas que estão em Sabaody, todos eles, não só o Luffy, né? Aí engloba os supernovatos, incluindo o X-Drake. Mas não foi por causa dos supernovatos que a Marinha mandou o Kizaru, mas sim por causa da ofensa, sobre muitas aspas, que o Tenryubito Carlos sofreu pelas mãos do Luffy. Marinha, representada aqui por Sakazuki Akainu, o atual almirante de frota, atua com o ideal de justiça, né? A justiça para os mares, a justiça que ninguém pode escapar e tudo mais. Só que essa justiça é distorcida. Essa justiça não é válida para todo mundo. Os poderosos não são afetados por ela. Os Tenryubitos, por exemplo, podem fazer o que quiserem. Eles poderiam até mesmo pegar o Akainu, que é o usuário da Mago Mago no Mi, e simplesmente pedir para ele se ajoelhar e lamber as botas deles, que o Akainu teria que se ajoelhar e lamber a bota de um Tenryubito só porque ele quer. Você entendeu que não tem um equilíbrio de poder e sim uma hierarquia social ali?
Não é porque o Akainu tem a Mago no Mi, que é a fruta ofensiva mais poderosa, que ele poderia atacar um Tenryubito. Se um Tenryubito quisesse, poderia dar a ordem que ele lambesse a bota dele e ele teria que abaixar e lamber. Por quê? Porque o governo funciona assim. O que a Marinha defende não é a justiça, mas a ordem vigente. Defendendo a ordem vigente, ela protege as leis existentes sobre a jurisdição dos 20 reinos que participam do Reverie, ou seja, dos 20 reinos que criaram o governo mundial, ou CKICEF, que atuam diretamente sobre a influência de seus monarcas que prestam tributo ao governo, mantendo as regalias dos Tenryubitos e que são representados por 5 grandes anciões, os Gorosei. Os Gorosei, por sua vez, são 5 nobres mundiais escolhidos a dedo para comerem frutas do tipo Zoan mítica e se tornarem muito poderosos, e também representarem o governo como as 5 peças que dividem o poder, representando as 20 grandes nações. Através desses 5 caras, desses 5 velhinhos aí, saem todas as leis e todas as ordens que vão para o governo mundial de forma geral, até diretamente ligadas ao próprio Sakazuki Akainu, já que ele recebe ordens diretas desses 5 velhinhos. E as ordens que esses 5 velhos dão são lei absoluta. E esses 5 velhos dão leis ou ordens que privilegiam os Gorosei, né, que são eles próprios, e também privilegiam os próprios Tenryubitos, já que eles também são Tenryubitos que foram escolhidos a dedo. Então os Gorosei também são Tenryubitos. Então, de novo, poder centralizado na mão de algumas poucas pessoas. O que o governo mundial faz, sob as ordens dos 5 Goroseis, os 5 grandes anciões, é manipular tudo. Por exemplo, há um século, ou seja, 100 anos, que são perdidos na história. 100 anos que é proibido saber sobre eles. 100 anos que são informações perdidas e apagadas pelo governo mundial, pelos Tenryubitos. Esses 100 anos são chamados de século perdido. E é literalmente proibido estudar ou saber o século perdido. Quando eles descobriram que tinha uma ilha chamada Ohara, que estava estudando o século perdido, que eles iam descobrir o que aconteceu, eles mandaram matar todo mundo e explodir a ilha. Literalmente, navios de guerra e oficiais de alta patente da Marinha, como o próprio Aokiji, estavam presentes em Ohara para eliminar todo e qualquer sobrevivente de Ohara, para que todas as pessoas que tivessem conhecimento do chamado século perdido morressem ali, e para que ele continuasse de fato perdido. O que se sabe é que o século perdido é algo que o governo quer esconder a todo custo, incluindo matando inocentes. O que se sabe do século perdido? Nada. Nem a gente que leu, ou que acompanha o anime, ou que leu o mangá, ninguém sabe nada do século perdido, porque até o Oda, que é o autor do anime, mantém o século perdido em segredo. Não sabemos até hoje o porquê o governo mundial quer manter isso aí em segredo. Mas é um segredo tão bem guardado que ele está disposto a matar inocente para manter isso em segredo. Então isso deve ameaçar muita ordem vigente. O que eles não contavam é que o Aokiji deixasse uma criança escapar. Uma criança, na época, com 9 anos de idade, Nico Robin, foi considerada a única sobrevivente de Ohara e a única que tinha o conhecimento ou possível conhecimento do século perdido. E como eu disse, o século perdido é algo que o governo não quer que ninguém saiba. Então, aos 9 anos de idade, ela foi considerada uma criminosa a nível mundial e foi chamada de a filha do demônio. É, isso mesmo. Eu não sei em que cabeça o governo mundial colocou uma criança de 9 anos como uma das pessoas mais procuradas do governo. É sério. Eles colocaram uma criança de 9 anos como uma das pessoas mais procuradas do governo. Tá certo que a Nico Robin nunca foi presa e tudo mais, chegou a ser uma das Mugiwaras, né? A gente sabe disso. Mas pensa, colocaram uma criança de 9 anos como uma dos seres mais procurados, como se ela fosse um criminoso hediondo, um assassino. E tudo que ela é uma arqueóloga, cara. Ela é uma arqueóloga. Sério. Ela é uma arqueóloga. Ela é uma estudiosa. Uma cientista, se você preferir. Outro grande ponto da história que a gente pode citar é Marineford, e que mostra o quanto o governo é esquisito, corrupto, manipulador, enfim, estranho. Portegas de Ace tinha sido capturado pela Marinha e ia ser sentenciado a uma execução pública. Por qual motivo? Porque ele era um pirata do Barba Branca? Também.
mas por causa da sua linhagem sanguínea, Portegas de Ace era filho de sangue do rei dos piratas, Goldie Roger. E por isso, por causa do pai, ele foi sentenciado à morte por causa do que o pai dele representava. O fato dele ter uma aliança com os piratas do Barba Branca é só mais um motivo. Então ele foi sentenciado a uma execução pública para mostrar a força do governo mundial, o quanto o governo mundial se impunha contra os vilões e piratas que eram tão desprezíveis, mas na verdade a gente sabe que o Ace não era desprezível coisa nenhuma, que o Ace era até boa gente, e eu lamento até agora a morte do Ace. Então, sim, o governo foi escroto, mais uma vez. O Barba Branca tentou, fez o possível, né, para salvar o filho dele ali. A gente não vai entrar no mérito da história do Barba Branca, porque eu já fiz um vídeo aqui do Barba Branca, vou deixar no card. Mas, enquanto ele fazia o possível, Sangoku Gensei, o almirante de frota da época, ordenou que as transmissões ao vivo fossem cortadas, para que eles tomassem as medidas necessárias para que a guerra fosse vencida. Lembra que ele mandou cortar a transmissão. E nesse ponto, o Bug, sim, o Bug e o Palhaço Estrela, foi crucial, porque o Bug roubou uma câmera e acabou transmitindo a guerra. Sim, ele acabou transmitindo a guerra, inclusive a parte que a Marinha não queria que fosse transmitida. E com isso transmitiu as últimas palavras, de Edward Newgate. One Piece existe, One Piece é real. Isso deu um fôlego para uma era pirata muito mais alvorecida, já que o próprio Newgate era um cara da velha guarda e conhecia pessoalmente Gold Roger. Se o cara fala que o One Piece existe, então ele existe. Então as últimas palavras do Newgate fomentaram ainda mais a pirataria que o Sangoku e a Marinha queria tanto apagar. Todo o evento de One Piece grande o suficiente, tipo, sei lá, o que aconteceu em Wano, né, de One Piece, do Luffy derrotar o Kaido, ou a própria Marineford, ou o que aconteceu em Ohara, todo evento grande é noticiado, vira notícia. O Morgans trabalha com notícia, né, o Morgans é a notícia. Só que o governo tenta censurar, tenta manipular essas notícias e muitas vezes ele consegue. Muitas vezes ele consegue criar uma versão oficial. E quem vai contra essa versão oficial, quem diz que não foi assim, que informa de outra maneira, acaba morto. Sim, quem não vai a favor da versão oficial que o governo ordenou, ele não pediu, ele ordenou que fosse notificado, é morto. Eles mandam alguém matar, porque sabe demais. O próprio Morgan já foi ameaçado de morte, simplesmente por ter deixado vazar uma foto do Luffy no formato de Nika, né, com aquela Gear 5 dele, e de ter feito aqueles eventos de Wano serem conhecidos pelo público geral. Só que eles não matam o nosso amigo aí, porque ele usa a Zoan dele como disfarce. Você nunca viu a forma humana do nosso amigo Albatroz aí, só que ele tem a Zoan do tipo Albatroz. Então, se ele quiser se disfarçar, ele pode virar tanto um albatroz por completo, porque essa é a forma híbrida que a gente vê, quanto a sua forma humana que nunca foi mostrada. Então ele pode se disfarçar porque ninguém nunca viu ele na forma humana. É uma jogada de gênio, não é? O governo mundial não está nem aí para as pessoas, sério. Ele não está nem aí para as ilhas mais pobres, para as pessoas, portanto que elas sofrem. Ele só quer manter o poder na mão de quem está. Ele quer manter o poder centralizado na mão de quem está. Os poderosos querem continuar sendo poderosos. Eu vou citar o exemplo aqui de Don Quixote do Flamengo e também o exemplo de Crocodile, ou seja, o arco de Alabasta, o arco de Dressrosa. Eu vou citar aqui de forma resumida. O governo sabia o que o Shibukai e Dom Flamingo faziam em Dressrosa. Ele sabia, mas não fez nada. Não mandou ninguém para lá. Ele sabia o que o Crocodile fazia em Alabasta, mas não fez merda nenhuma. Porque ele não estava preocupado em vou defender a população dos piratas porque aqueles caras estão fazendo coisas ruins. Não. Ele está preocupado em o seguinte, vamos manter os poderes desses caras sob controle, deixando eles governarem aqueles territórios, que a gente não tem interesse neles mesmo, que no caso é Dressrosa e Alabasta, e enquanto eles governam aquilo ali do jeito deles, fazendo o que eles quiserem, a gente tem o controle deles, porque a gente vai deixar as recompensas deles congeladas e vai poder usar os poderes deles. No caso, a Suna Suna no Mi e a Itu Itu no Mi, que eram dos respectivos Chichibukais.
Aí chega o Wolff e dá um sacode neles. Quando o Wolff vai a Dressrosa e a Alabasta e derrota tanto do Flamengo quanto o Crocodile, o governo não tá puto porque o Crocodile ou porque o Dom Flamengo foram derrotados. Isso não tem problema. O governo está com raiva porque o Wolff forçou os olhos do mundo inteiro para Alabasta e para Dressrosa. E forçando os olhos do mundo inteiro para Alabasta e para Dressrosa, o mundo inteiro viu, através das notícias do Morgan, o que acontecia lá dentro. Viu toda a tirania do Crocodile e do próprio do Flamengo e viu que o governo não permitia isso. Por isso o governo teve que prender tanto o Crocodile contra o do Flamengo. Mas não é porque eles fizeram coisas ruins, não. É porque eles perderam para o UF. Se eles tivessem vencido do UF e o caso não tivesse vindo a público, eles continuariam sendo os tiranos que eram. Então o governo não detestou eles perderem. O governo detestou os olhos do mundo terem voltados para aqueles locais que estavam sendo negligenciados pelo governo. O UF chamou atenção para um lugar que o governo não queria que eles olhassem. É por isso que eles detestam tanto o UF. O fato do UF ter exposto o governo mundial como falho colocou o UF como um dos maiores piratas do mundo, um dos supernovatos em ascensão. E depois que ele derrotou o Kaido e que isso foi a público, colocou ele como Yonkou, porque ele tinha poder, território e uma infâmia muito grande. Mas o que colocou ele como Yonkou não foi o poder dele, porque se fosse pelo poder, o Bug não seria quem ele é. O que colocou ele por um Yonkou foi porque desde quando ele começou, ele está colocando o dedo na ferida do governo mundial. Ele vai aos lugares, espanca os caras que estão prejudicando o povo, força o governo a prender esses caras, porque ele atrai a atenção pública para aqueles locais e mostra o quanto o governo foi negligenciou aqueles locais. Ele mostrou isso em Dressrosa, mostrou isso em Alabasta e mostrou isso em Wano. Ele mostrou o quanto o governo negligenciava esses lugares. Por isso que o governo lá em Wano resolveu mandar alguém para acabar com o Luffy. Eles mandaram o Aramaki para lá e falaram com o Aramaki assim, olha, tem um cara lá, que é o Luffy do Chapéu de Palha, ele é um pé no saco há muito tempo. Ele está enchendo o saco. Todo lugar que ele vai, ele derruba o cara que está no poder, mostra o quanto a gente é ineficaz, mostra o quanto a gente é corrupto, mostra o quanto a gente não trabalha. Então vai lá e mata esse cara. Porque lá em Wano, o Wano não é um país do Reverier. O Wano não é um país que está unido e paga imposto. O Wano é um país isolado. Então eles não têm direito a nada. Os direitos humanos em Wano não funcionam. Tudo que você fizer lá, tá de boa. Só faz. Sua única missão é me volta com a cabeça do Luffy do Chapéu de Palha. Porque esse cara tá enchendo o saco. Então eles mandaram o Aramaki para lá com o intuito de matar o Luffy e os Chapéus de Palha, porque o Luffy estava enchendo o saco de geral, o governo mundial já não aguentava mais o Luffy expondo o quanto o governo era uma merda. Só que pro azar do Aramaki, mesmo ele tendo carta branca para fazer tudo, o Shanks estava lá perto e ele não conseguiu ir em frente porque ele sabia que o Shanks ia entrar na parada. Então ele falou assim: ah, não, não vai dar. Você é louco, não compensa. Já que a gente tocou no assunto do Shanks, vamos falar um pouquinho do Shanks para terminar o vídeo aqui. Vamos falar nele, porque é um tópico importante para o governo. Shanks, o Ruivo, o cara que roubou a Gomu Gomu no Mi, que mais tarde a gente conheceu como a fruta de Nika. O cara que encheu o saco de geral e é o Yonkou mais velho até então, né? Porque ele é o Yonkou de primeira geração, ou de segunda geração, se você contar o Chique e o Leão Dourado. O fato é que o Yonkou mais velho dessa geração é o Shanks, e ele é muito poderoso, usa um haki absurdo, a gente sabe disso. Mas, cara, pensa. Esse cara é um pé no saco do governo há muito tempo. Esse cara é um chato de galocha no pé do governo há muito tempo. O cara roubou a Gomu Gomu no Mi, que era a fruta de Nika, a gente não sabia, e deu para um moleque comer. E o moleque de lá para cá vem sido um pé no saco do governo. Eles devem estar assim, puta merda, por que a gente não mata esse cara? Por que a gente não quebra esse Shanks? A gente tem gente forte. O Shanks é forte, mas a gente tem gente forte. Se a gente juntar uma galera forte, será que a gente não peita ele, não?
Principalmente porque o Garp não gosta do Shanks também, né? Porque o Shanks é um motivo pro Luffy pra pirataria e o Garp é forte. Eles poderiam ter pedido o Garp, ó, Garp, junta um povo e vai lá dar uma macetada no Shanks. Por que eles não fazem isso? Será que o Garp não daria conta? Tá, talvez não daria. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente descobriu recentemente que Shanks, o Ruivo, tem um irmão. E esse irmão dele é um cavaleiro sagrado de Mary Joyce. E o pai dele também é um cavaleiro sagrado de Mary Joyce. Ou seja, o próprio Shanks é um Tenryubito, por direito legítimo. Tendo ele um irmão cavaleiro sagrado e um pai cavaleiro sagrado, e sendo um Tenryubito por direito legítimo, o governo não pode simplesmente chegar e falar assim, beleza, vamos matar esse cara. Não dá. O cara é um dos nobres mundiais. Embora ele não haja como um, né? A gente sabe que ele não age, ele está contra o governo, mas geneticamente falando, pela linhagem sanguínea, ele é um nobre mundial. Não dá para chegar no cara e falar assim, ó, nós vamos matar seu filho ali, tá? Dá uma licencinha que nós vamos matar seu filho. Não dá. Como é que você fala isso pro cara? Não rola. Não dá. Então é muito complicado. Além do Shanks ser muito forte, porque ele é muito forte, ele tem um haki do rei absurdo, um haki de observação absurdo, tem uma tripulação muito foda e tudo mais. Ele ainda é um cavaleiro sagrado, ainda é um Tenryubito. Não dá pra matar esse cara fácil. Não é nem só pelo nível de poder dele, é pela influência que a família dele tem. Você não vai chegar num cara que é cavaleiro sagrado e falar assim: ó, eu vou matar seu filho, me você dá uma licencinha. Ele não vai deixar. Entende agora por quê? Agora eu entendi porque o governo mundial ainda não armou nada pro Shanks. Não é só pelo poder absurdo que ele tem. É porque ele tem influência no governo mundial. Mesmo sem querer. Porque ele não quer ter nada a ver com isso. Mas ele tem. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.